Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o caminho. Chegando o nosso programa, né? Nesta tarde de hoje. E aproveitando essa oportunidade, eu quero deixar para vocês uma pequena reflexão que nos fala algo muito importante em nossas vidas. É assim, queridos, olha, meus amados, tudo na vida acontece no momento certo. E ela só te pede paciência. Aprenda, queridos, a esperar, a viver com calma e confiar. Não tenha pressa, que o que está reservado sempre chega. Portanto, a vida sabe o momento de lhe enviar. Meus amados, acorde sempre com otimismo, acreditando, confiando, renovando a positividade dos seus pensamentos. Peça ao Deus que Ele restaure a sua energia vital, libere a presença da luz, para que a fé e a esperança jamais deixem de brilhar. Que Ele te dê serenidade diante da vida, para que possa vivê-la com equilíbrio e sabedoria. Pois a vida é um milagre. E acordar todos os dias é como ouvir Deus dizer: recomece, eu estou contigo. E que as bênçãos do dia sejam de paz e alegria. Amém? É assim mesmo, e por isso que agora está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos: nada faltando, nada quebrado e tudo completo. O shalom de Deus, a paz, a prosperidade entrando nessa vida. Declaramos um suprimento sobrenatural, recursos financeiros. Deus proverá. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. E também oramos pela salvação de todos da nossa casa, para que todos dentro da nossa casa e da nossa família tenham uma experiência com Jesus Cristo. Senhor, e nós, desde já, damos toda a honra, glória e louvor a Ti. Consagramos esse dia ao Senhor e pedimos a Tua bênção. Senhor, e é na autoridade do nome de Jesus Cristo que quebramos completamente todo tipo de palavra maldita, de resistência no mundo espiritual, de ataque do inferno ou até mesmo, Pai, amarras e vícios que possam estar prendendo pessoas e impedindo elas de romperem e de avançarem. Declaramos por terra, exigimos no nome de Jesus Cristo a todo mal que retire-se, que vá embora, que se afaste no nome de Jesus. Também quebramos o poder da inveja, o poder da malícia, em nome de Jesus Cristo, e de todo tipo de invocação maligna contra essa pessoa, encantamentos,
obras malignas da maldade estão por terra no nome de Jesus. Senhor, também oramos para que todo peso espiritual e opressão renda-se a Jesus Cristo. Nós declaramos que essa atmosfera é uma atmosfera de Deus, é uma atmosfera abençoada. O mal não pode agir. A luz de Jesus Cristo é quem ilumina essa casa. A luz de Jesus Cristo, que é a esperança dessa família. Por isso, que a unção de Deus quebre o jugo agora. Que a unção de Deus despedace todo tipo de opressão espiritual dentro dessa casa, dentro dessa empresa, ligado a essa pessoa. Eu digo, o espírito de atrapalho, ao espírito de acidente, vá embora, retire-se. Não tem poder sobre a vida dessa pessoa, não tem poder sobre a casa dela, no nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, tudo que tem atacado a mente, tudo que tem tentado influenciar essa pessoa negativamente, atrapalhos, acidentes domésticos, cai por terra no nome de Jesus. Também oro, Senhor, para que tudo aquilo que tira o sono da família, tudo aquilo que tenta, Senhor, cegar o entendimento, tudo aquilo, Senhor, que tenta impedir essa pessoa de conhecer a Cristo ou de entender a voz ou o sinal de Deus, que nesse momento caia por terra agora. Todo tipo de venda espiritual, todo tipo de opressão, todo tipo de nuvem maligna que saia do caminho dessa pessoa. Em o nome de Jesus, tudo aquilo que desorienta, tudo aquilo que veio para tirar essa pessoa da posição que Deus colocou ela, tudo aquilo que tem trazido cansaço, tudo aquilo que está lutando contra o casamento dela, tudo aquilo que está impedindo ela de viver o que Deus tem para a vida dela, é na autoridade do nome de Jesus Cristo que eu declaro agora, não prosperará esse mal, não prosperará isso contra essa casa, não prosperará isso contra essa família, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Você já reparou que tem pessoas que querem se separar porque elas têm na cabeça delas que elas então terão uma liberdade? Elas querem viver a vida, conhecer o mundo, viajar e se ausentar das responsabilidades, seja de um pai, seja de uma mãe. Agora, há poucos dias, eu estava conversando com alguns amigos e uma mulher abandonou a casa, abandonou os filhos e foi viver uma aventura. E uma pessoa em sã consciência que carrega três filhos no ventre por 9 meses e depois cria esses filhos e tem um marido bom em casa. É uma família que conhece a verdade, e isso acontecer, eu não tenho outra palavra senão que o mal atacou a vida dessa mulher. O mal atacou a vida dessa mulher. Agora também, esses dias, eu vi um pai de família, uma pessoa até muito importante assim a nível nacional, e abandonou a esposa, abandonou os filhos e disse que estava sufocado com aquela vida de marido, aquela vida de responsabilidade, e foi viajar ao mundo, conhecer o mundo e vive assim hoje, uma vida boêmia, uma vida, sabe, longe dos filhos, longe da esposa, e eu digo para você, isso não é uma coisa normal. Isso não tem como ser uma coisa normal. Eu acredito que as opressões espirituais, elas são reais e que nós não podemos ignorar as coisas espirituais. É por isso que nós temos que pedir a Deus para o Senhor aumentar o nosso discernimento espiritual para compreendermos a realidade do que é o mundo espiritual. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra aqui para você. Em Provérbios capítulo 13, verso 3 diz: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, quem fala demais tem perturbação. Quem fala demais tem perturbação. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. É a Bíblia. E eu não estou falando da pessoa, sabe, que conversa coisas boas,
Eu não estou falando de você deixar de conversar com o seu cônjuge, deixar de conversar com a sua família, ou deixar de conversar com um amigo. Eu estou falando da pessoa que fala demais. O silêncio é ouro. Em muitos momentos, o silêncio é ouro. Em vez de criticar, em vez de falar da prosperidade do outro, em vez de ficar apontando, sabe, o dedo acusatório, porque há pessoas que estão fazendo o trabalho do diabo, acusando, apontando o dedo, criticando. A pessoa não quer nem saber se você é uma pessoa correta, se você é uma pessoa justa, se você é uma pessoa íntegra. Elas querem apontar o dedo e acusar, falar mal, fofocar, criticar. Por isso, a primeira coisa que eu quero falar com você hoje aqui é: seus ouvidos precisam estar mais abertos do que sua boca. Eu vou repetir. Seus ouvidos devem estar mais abertos do que sua boca. Escreve aqui nos comentários sabedoria divina. Escreve aí sabedoria divina. Peça a Deus. A Bíblia diz, Tiago 1,5. Peça a Deus sabedoria que Ele dá. Ele dá sabedoria. Tiago 1,5 está escrito. Peça sabedoria divina aí. Você que está aí e você que está na televisão me acompanhando, vai lá no meu canal do YouTube, pega a oração de hoje e escreve a palavra sabedoria divina. Nós precisamos ouvir mais e falar menos. Tem gente que fala mais. Fala. Ataca todo mundo. E ela não sabe que ela está trazendo mal para dentro da vida dela. Porque qual o objetivo de você ficar olhando para a vida do outro e criticando? Ou fazendo fofoca nos corredores da empresa, fazendo fofoca nas redes sociais, fazendo fofoca na igreja? Nós precisamos escutar mais e falar menos. Eu entro dentro da igreja, olha só, o que eu faço quando eu entro dentro da igreja? Eu entro dentro da igreja, cumprimentando todo mundo, falando com todo mundo, certo? Mas você nunca vai me ver num corredor fofocando, sabe? Jogando conversa assim fora, denigrindo alguém, porque eu acredito que há coisas na nossa vida, pela nossa boca espantamos a prosperidade, pela nossa boca travamos portas no nosso caminho, pela nossa boca impedimos com que recursos cheguem até nós, inclusive recursos humanos de pessoas que Deus colocou no nosso destino como ajudantes. Tem gente que pensa que a sua conversa fica ali naquele meio, fica ali entre 2, 3 pessoas ou entre uma pessoa. Não, a sua conversa vai longe. A sua conversa chega exatamente no ouvido daquela pessoa que você estava criticando. É que nem você criticar, sabe? Você criticar uma igreja, você criticar uma liderança, ou você criticar o dono de uma empresa, a dona de uma empresa, o gerente de uma empresa. Você quer falar alguma coisa? Chega para eles e fala. Chega para eles e abre teu coração e diz, não concordo com isso, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Ponto. Agora, ficar murmurando, ficar falando. A Bíblia diz que nós temos que ouvir mais do que falar. Ouvir mais. Esse é um princípio de sabedoria. Ouça mais, em vez de ficar falando. Ouça mais. Nós precisamos ouvir mais a Deus. Nós precisamos ouvir mais a Deus. As pessoas, elas estão cruzando princípios espirituais. É como alguém que está em alta velocidade e não vê placa, não vê semáforo, não vê pardal, não vê nada. Ela acelera ao máximo porque ela quer viver aquela experiência e depois ela perde a carteira, ela é multada e pode ter o carro apreendido. Quando eu estava andando nos Estados Unidos, nós tivemos um evento no início do ano nos Estados Unidos e uma das coisas que eu cuidei muito foi a questão da velocidade, porque eu aluguei um carro, então eu trafeguei bastante pelas estradas americanas e é incrível, gente. Teve um momento que eu estava num trânsito assim bem forte, bem intenso,
E eu vi o carro da polícia assim, ligou a sirene e o policial pediu pro dono do carro que estava na frente encostar o carro. Acho que era um brasileiro, porque eu entendi um pouco o que ele estava falando. E o brasileiro inventou de sair de dentro do carro. E ali você vê que o ideal é você não se mexer, é ficar com as mãos no volante e, se estava fazendo uma coisa errada, simplesmente aceitar a repreensão do policial. E não foi o que ele fez. Ele saiu do carro e foi tentar conversar com o policial, certo? E o policial não aceitou. Eu sei que ali foi grave o problema, não vou contar o que aconteceu, mas com certeza não foi uma coisa simples que aconteceu. Por isso que você tem que entender que na vida você tem que respeitar certas coisas. Se você não respeitar certos protocolos, se você não respeitar certos princípios da palavra de Deus e você pensar, sabe, que não existe regra para você, que você pode andar de qualquer jeito, você pode ter consequências muito grandes na vida. Porque há pessoas que não medem as palavras, sabe, elas não são responsáveis, falta maturidade a elas não são responsáveis por aquilo que falam. Eu entendo uma coisa, que aquilo que eu falo pode ferir uma pessoa, pode ferir duas ou pode ferir milhões. O que eu falo, o que sai da minha boca, pode ser altamente destrutivo. É por isso que eu tenho que ter sabedoria. Eu tenho que ter sabedoria. Eu preciso ter sabedoria. Eu preciso ter sabedoria. Você entende o que Deus está falando aí com você? Precisamos de sabedoria, precisamos de discernimento espiritual, saber o que sai da nossa boca. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você hoje aqui é: comece, não pare e não se compare. Vai começar uma coisa, comece. Depois não para mais. E também não se compare. Porque tem gente que ela começa um negócio hoje e ela pensa que ela tem que começar já lá nas alturas, sabe? Porque ela se compara com gente que já está há 10 anos no mercado, com gente que já tem o nome consolidado, a empresa consolidada. Aí ela começa a comprar coisas que ela não pode pagar. Aí ela entra no cartão de crédito e ela começa a dar furo com pessoas. Deixa eu dizer uma coisa com você: comece, não pare, mas principalmente não se compare. Nós não precisamos, sabe, ficar mostrando nada para ninguém. Ninguém tem nada que ver com a sua vida. Ah, mas as pessoas falam e as pessoas precisam ver que aqui tá bom, que as minhas coisas são arrumadas, mas se você... Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. A gente só presta quando ajuda alguém. Quando você deixa de ajudar, você se torna a pior pessoa do mundo. É sempre assim. Damos o nosso melhor e recebemos só em gratidão. Teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção.
Isaías capítulo 26, versículos 20 e 21. Assim diz o Senhor: vem, povo meu, entra nas tuas câmaras, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a indignação. Pois eis que o Senhor está saindo do teu lugar para castigar os moradores da terra por causa das tuas iniquidades. Vem, meu povo, entra na tua casa, fecha as tuas portas, porque eu vou passar na terra. Estou me levantando do meu trono, saindo do meu lugar para passar na terra. A iniquidade desse povo chegou até mim. Não aguento mais ouvir afronta se ficar aqui. Vou passar em todos os lugares e vou visitar, mas aquele que me teme e me serve eu vou guardar. E se porventura alguns dos meus vierem a morrer, não se preocupe, aqui na glória eu vou receber. Abre os teus ouvidos, escute bem o que eu vou lhe dizer. A terra verá o tamanho do meu poder. Eu vou passar nas ruas, nos países, nas cidades, porque as tuas iniquidades têm chegado até minhas narinas e têm cheirado mal. Eu vou passar nas igrejas, nos shoppings, nos lares, mas aquele que me serve de verdade, protegido por mim será. Segundo as Crônicas 7:14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A iniquidade desse povo chegou até mim. Não aguento mais ouvir afrontas e ficar aqui. Vou passar em todos os lugares e vou visitar, mas aquele que me teme e me serve eu vou guardar, eu vou guardar. E se porventura alguns dos meus vierem a morrer, não se preocupe, aqui na glória eu vou receber. Abre os teus ouvidos, escute bem o que eu vou lhe dizer. A terra verá o tamanho do meu poder. Eu vou passar nas ruas, nos países, nas cidades, porque as tuas iniquidades têm chegado até minhas narinas e têm cheirado mal. Eu vou passar nas igrejas, nos shoppings, nos lares, mas aquele que me serve de verdade, protegido por mim será. Mas aquele que me serve de verdade, mas aquele que me serve de verdade, por mim será. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni,
água viva. Manancial de água viva, mensagem. Queridos, eu queria deixar para vocês alguns apontamentos, algumas lições a respeito da experiência humana no ministério de Jesus. Vejam bem, Jesus, ele nasceu, mas ele não viveu como monge ou eremita, em retiro solitário, isolado da sociedade, das pessoas, como também nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, meus amados, a narrativa da Bíblia ela descreve que ele teve vida social e religiosa. Portanto, vamos ver alguns pequenos aspectos, dessa experiência dele no seu ministério. Vejam bem, primeiro ele tinha alguns debates com as autoridades. Os seus principais opositores eram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Portanto, esses debates que ele tinha com eles revelavam o ensino dele sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis. Já os fariseus, que significa um povo separado, eles não concordavam com os saduceus da época. Esses defendiam a tradição acima das escrituras. Está lá em Mateus, capítulo 15, versículo 3 a 6. Como também eles defendiam a separação do Estado da religião. Essa classe era membro do Sinédrio e tornavam-se muitas vezes alvos de críticas. Se tornaram muitas vezes alvos das críticas de Jesus. Confirma isso Mateus 22, capítulo 22, versículo 15. Porém, o apóstolo Paulo declara que o grupo de fariseus, a qual pertencia antes da sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Lá em Atos 26, versículo 5, Gálatas, capítulo 1, versículo 14, e Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Esses saduceus, eu quero deixar para vocês, ele vem de Zadok, que era uma família que detinha o cargo do sumo sacerdote desde Salomão. Desde aquela época até pouco antes do surgimento desses grupos. Eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo, está lá em Atos, capítulo 5, versículo 17. Eles alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés. Então, meus amigos, meus amados que me escutam, eles rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. E muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio. Mas mesmo assim, eles eram inimigos mortais de Jesus. O que eles fizeram? Uniram-se aos fariseus e começaram a superar todos os obstáculos ideológicos, a fim de que, por quê? Para somar forças
que mataram Jesus. Agora eu quero dizer para vocês que não conseguiram. Por mais que eles tentassem, não conseguiram. Porque Jesus tinha uma vida social e religiosa. Ele participava de uma vida social intensa. Como assim? Primeiro, ele começou a escolher seus discípulos, Filipe, André, Pedro e Natanael. Isso aconteceu num ambiente entre amigos. Depois apareceu Lucas. Na época de Lucas, houve um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias e Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, que eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador de Galiléia, irmão de Maria, mãe de Jesus. Aí Lucas descreve claramente o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia, meus amados. Crescia em estatura e em sabedoria. Jesus, ele interagia com as pessoas independentemente da sua condição social e espiritual. Pois era assim mesmo, publicanos e pecadores, fariseus, mulher pecadora, a mulher samaritana, ele sabia entender todo esse tipo de comportamento dessas pessoas. Essa era uma característica própria do ser humano, Jesus. Mas ele nasceu de uma mulher. Embora ele fosse gerado pela ação de um sobrenatural, que foi o Espírito Santo, mas seu nascimento, contudo, foi normal e comum, como a qualquer outro bebê. Ele sofreu, ele chorou, ele sentiu angústia. Tudo isso você encontra em várias partes da Bíblia, principalmente Hebreus 13, 12, Lucas 19, 41, Mateus 26, 37. Nessa parte aqui, Mateus 26, 37, ele sentiu sono, fome, sede, cansaço. Portanto, amados, Jesus morreu. A diferença é que ele não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou o terceiro dia, passando pelo ardor da morte. Lá, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 a 4. Ele ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Amém? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Que saudade eu tenho da presença, porque não dei valor pra tua presença. Investir o meu tempo em coisas que não edificam, esfriei por dentro. O fogo que antes queimava hoje não queima mais.
Faz tempo que eu não sentia, faz tempo que eu não percebia tua presença. Que saudade eu tenho da presença. Oh, oh, oh. Quero sentir como antes sentia, chorar como antes chorava, viver e entender que não existe nada nesse mundo que compare o prazer de andar lado a lado com a presença. Traz de volta a tua presença, só a tua presença. Eu não quero nada mais que tua presença. Traz de volta a tua presença, só a tua presença pra mim. Traz de volta a tua presença, só tua... Eu não quero nada mais que tua presença. Traz de volta a tua presença, só a tua presença pra mim. Quero sentir como antes sentia, chorar como antes chorava, viver e entender que não existe nada nesse mundo que compare o prazer de andar lado a lado com a presença. Traz de volta a tua só a tua presença. Eu não quero nada mais, não, não. Traz de volta a tua presença, só a tua presença. Pra quem? Pra mim. Traz de volta a presença. Eu não quero nada mais que tua presença. Traz de volta a tua presença, só a tua presença pra mim. Dessa vez eu vou valorizar, dessa vez eu não vou vacilar, dessa vez eu não vou te trocar por nada nesse mundo. Dessa vez eu vou valorizar, dessa vez eu não vou vacilar, dessa vez eu não vou te trocar por nada nesse mundo. Dessa vez eu vou valorizar, dessa vez eu não vou vacilar, dessa vez eu não vou te trocar por nada nesse mundo. Dessa vez eu vou valorizar, dessa vez eu não vou vacilar, dessa vez eu não vou te trocar por nada não. Traz de volta a presença, traga a presença. Eu não quero nada, ela é minha chúria. Traz de volta a intimidade, traz de volta a intimidade, traz de volta, meu Espírito Santo, traz de volta a intimidade, traz de volta a presença pra mim, pra mim, pra mim. Traz de volta pra mim. Glória a Deus, aleluia. Água Viva! Com a pastora Reni, esse programa é uma bênção. Imagine um salão cheio, o som dos talheres, risadas ecoando, até que o silêncio cai como uma tempestade prestes a começar. No centro de tudo, uma jovem garçonete, com as mãos trêmulas, encara um milionário arrogante que só quer uma coisa: ridicularizá-la. Ele a força a tocar piano, certo de que ela vai falhar. Mas o que ninguém sabia é que esse momento mudaria tudo. O medo nos paralisa ou nos transforma. E para ela,
foi a chance de revelar algo extraordinário. De onde você está assistindo? Consegue sentir a tensão dessa história? Vem comigo. Meu nome é Amélia. Trabalho como garçonete há 4 anos neste pequeno restaurante no centro da cidade. É um lugar aconchegante, com uma mistura de aromas de café e pratos caseiros que parecem aquecer o coração de quem passa por aqui. Mas para mim, este lugar é mais do que trabalho. É onde construí minha resistência e meus sonhos. Todos os dias começam cedo. Antes mesmo de o sol nascer, estou ali com meu avental já amarrado, pronta para encarar os clientes e suas exigências. Alguns são gentis, trocam sorrisos e deixam palavras de encorajamento. Mas outros parecem carregar um mundo de superioridade, como se a cor da minha pele ou o uniforme que uso os autorizasse a me tratar como menos. Apesar disso, carrego um segredo comigo, um sonho que nunca abandonei. Desde criança, a música é meu refúgio. Meu pai tinha um piano velho, desafinado, mas para mim, ele era o portal para um mundo onde eu era livre. Eu costumava passar horas tocando, compondo melodias que me faziam esquecer de tudo, especialmente do preconceito que já enfrentava mesmo sendo tão jovem. Mas a vida tem uma maneira cruel de testar nossa força. Quando meu pai faleceu, o piano foi vendido para pagar dívidas, e com ele parte da minha alma também se foi. O sonho de ser uma pianista ficou guardado em algum canto do meu coração, mas não morreu. Trabalhar aqui, onde há um piano no canto da sala, só me lembra do quanto sinto falta de sentar diante das teclas e transformar sentimentos em música. Meus colegas às vezes zombam de mim, dizem que uma garçonete de verdade nunca deveria sonhar tão alto. Eles não entendem que o piano é a minha esperança, meu escape. Mesmo quando as mãos estão cansadas de carregar bandejas, minha mente está cheia de notas e acordes que me levam para outro lugar. Naquela manhã, como todas as outras, comecei meu dia com um sorriso forçado e uma xícara de café forte para disfarçar o cansaço. Eu não sabia que aquele dia seria diferente, que a minha vida mudaria completamente por causa de um cliente que eu desejaria nunca ter atendido. A manhã seguia como de costume, com pedidos chegando sem parar e bandejas indo e vindo. Já estava acostumada com o ritmo frenético. O restaurante estava cheio, mas havia um silêncio curioso no ar quando ele entrou. Era impossível não notar. Um homem alto, de terno impecável, carregando uma aura de arrogância que parecia preencher o ambiente. Seus sapatos brilhavam tanto que refletiam o chão, e o relógio em seu pulso provavelmente valia mais do que o carro de todos os funcionários juntos. Ele não precisava dizer uma palavra para demonstrar que acreditava ser melhor do que qualquer um ali. Caminhou até a melhor mesa do restaurante, no canto perto da janela, sem esperar ser conduzido. Sentou-se com a autoridade de alguém acostumado a mandar. Notei que ele olhava ao redor, analisando tudo como se estivesse inspecionando um lugar que nem merecia sua presença. Respirei fundo, ajeitei meu avental e fui até ele. Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo? Ele ergueu os olhos lentamente, como se o simples fato de me olhar fosse um grande esforço. Café preto, sem açúcar, e rápido, disse com um tom de desprezo que fez meu estômago revirar. Eu estava acostumada a clientes difíceis, mas havia algo nele que era diferente. Não era apenas rudeza, era como se sua presença fosse uma provocação, um lembrete de todas as vezes que fui subestimada por causa da minha cor ou do meu lugar no mundo. Não falei nada, apenas anotei o pedido e segui para a cozinha. Enquanto preparava o café, percebi que ele continuava analisando o ambiente. Seus olhos pousaram no piano no canto do restaurante. Tive um pressentimento ruim, como se ele estivesse planejando algo. Era um olhar calculista, quase desafiador. Quando voltei com o café, ele me interrompeu antes que eu pudesse colocar a xícara na mesa. Esse piano é só para decoração ou alguém aqui sabe tocar? Ele perguntou sem desviar o olhar. Meu coração deu um salto. Era claro que ele queria me provocar. É apenas para quem quiser usar, senhor, respondi, tentando parecer indiferente. Ele riu, uma risada fria e carregada de desdém. Você parece alguém que gostaria de tentar.
Quem sabe até tem algum talento escondido, não é? O tom de ironia era inconfundível. Meu rosto queimou, mas mantive a compostura. Não, senhor. Estou aqui para servir os clientes, não para entreter. Achei que a conversa terminaria ali, mas ele não parava. Continuava fazendo comentários velados, como se estivesse testando meus limites. Cada palavra parecia uma tentativa de me diminuir, de me lembrar do lugar que ele achava que eu deveria ocupar. Os outros clientes notaram o clima tenso, mas ninguém dizia nada. Senti uma mistura de raiva e vergonha crescendo dentro de mim, mas sabia que não podia perder a cabeça. Aquele homem parecia estar jogando algum tipo de jogo, e eu precisava descobrir as regras antes de fazer qualquer movimento. Mal sabia eu que aquele encontro era apenas o começo. Ele não tinha terminado comigo. Ainda não. Quando voltei à mesa para saber se precisava de algo mais, ele estava com um sorriso que não inspirava nada além de desconforto. Era o tipo de sorriso que alguém dá quando está prestes a colocar outra pessoa em uma situação constrangedora. Então, garçonete, ele começou com o tom carregado de superioridade, você disse que o piano está lá para quem quiser usar. Por que não nos mostra o que sabe? Deve ser interessante. A sala ficou em silêncio. Eu podia sentir todos os olhares se voltando para mim, e o ar parecia ter ficado mais pesado. Respirei fundo e tentei manter a calma. Senhor, estou trabalhando. Não posso sair do meu posto para isso. Era a desculpa mais lógica que eu podia dar naquele momento. Ele inclinou-se na cadeira, como se minha resposta tivesse o encorajado ainda mais. Ah, então você não sabe tocar, é isso? Achei que talvez você tivesse um talento escondido. Mas tudo bem, talvez eu esteja esperando demais. Aquelas palavras perfuraram meu peito. Não era só sobre tocar ou não o piano, era o jeito como ele falou, a intenção clara de me rebaixar, como se eu não pudesse ter algo a oferecer. Por um momento, pensei em apenas ignorar e seguir com o trabalho. Mas algo dentro de mim gritava que não era justo. Os outros clientes cochichavam entre si, e eu sabia que muitos deles esperavam para ver o que aconteceria. Não era só a provocação que ele dirigia a mim, era o espetáculo que ele estava criando. Eu estava no centro de um palco que nunca escolhi. Eu sei tocar, sim, soltei antes que pudesse me conter. A frase saiu como um desafio involuntário, mas agora era tarde demais para voltar atrás. Ele arqueou as sobrancelhas, fingindo surpresa. É mesmo? Então, por que não prova? Prometo que não vou cobrar ingressos. Senti meu rosto queimar, mas não era de vergonha. Era raiva. Raiva de todas as vezes que fui obrigada a engolir humilhações, de todas as situações em que minha dignidade foi testada, apenas por eu ser quem sou. Olhei para o piano no canto da sala. Fazia anos desde que toquei pela última vez. Será que minhas mãos ainda se lembravam? Será que minha alma ainda conseguia se expressar através da música? Por um momento, quase recuei. Mas então me lembrei do meu pai, de como ele costumava me dizer que a música era minha força, minha voz. Se é isso que o Senhor quer, é isso que terá, respondi, erguendo o queixo. Ele abriu um sorriso cínico, satisfeito com a ideia de me expor ao ridículo. Mas eu sabia que, seja qual fosse o resultado, não seria para agradá-lo. Eu tocaria por mim. Caminhei até o piano, sentindo cada passo pesar como se carregasse o mundo nas costas. O restaurante inteiro estava mudo, todos os olhos fixos em mim. Sentei-me diante das teclas, respirei fundo e fechei os olhos. Minha mente estava uma confusão de medo e determinação. Vamos lá. Ouvi a voz dele atrás de mim como uma última provocação. Coloquei as mãos sobre as teclas e deixei que o resto do mundo desaparecesse. Naquele momento, não havia milionário, restaurante ou clientes. Só eu e a música. E então, comecei a tocar. Meus dedos pairavam sobre as teclas. O silêncio no restaurante era tão profundo que eu podia ouvir o som do meu próprio coração batendo forte no peito. Fechei os olhos por um momento, tentando me concentrar. Mas o peso das expectativas, ou melhor, das intenções cruéis daquele homem, quase me esmagava. Eu hesitei. Era como se todas as vozes de dúvida que carreguei ao longo da vida tivessem vindo à tona de uma só vez. Você não é boa o suficiente. Eles vão rir de você.
Por que tentar? Você já sabe o resultado. Essas palavras ecoavam na minha mente como se estivessem sendo sussurradas em meu ouvido. Abri os olhos e olhei ao redor. As pessoas me observavam, algumas com curiosidade, outras com um tipo de pena que me enojava. Até os colegas que me conheciam pareciam estar esperando pelo meu fracasso, um tropeço que confirmaria suas ideias sobre quem eu era e o que eu merecia. Pensei em levantar e sair, em simplesmente admitir que não podia fazer aquilo. Afinal, era mais fácil suportar o olhar condescendente daquele homem arrogante do que arriscar e talvez confirmar suas suspeitas de que eu não passava de uma garçonete tentando se meter onde não devia. Mas então algo mudou dentro de mim. Eu lembrei do motivo pelo qual eu amava o piano. Não era para impressionar ou agradar ninguém. Era porque quando eu tocava, era como se o mundo inteiro desaparecesse, levando junto todas as dores, as injustiças e os preconceitos. Eu não precisava provar nada a ninguém, mas precisava me lembrar de quem eu era. Minhas mãos tremiam quando pressionei a primeira tecla. Um som suave preencheu o ar e, de repente, tudo ficou quieto dentro de mim. As dúvidas ainda estavam lá, mas uma nova sensação começou a crescer. Era como se eu pudesse ouvir meu pai dizendo: Amélia, a música sempre será sua casa. Confie nisso. Olhei para o milionário que ainda sorria, confiante de que estava no controle da situação. Aquilo me deu ainda mais força. Eu sabia que ele queria me reduzir a uma piada, mas eu não seria o motivo de risadas. Seria o motivo de silêncio. Comecei a tocar uma melodia que conhecia desde criança, uma que meu pai costumava tocar nas noites em que tudo parecia mais difícil. A música era como uma conversa entre nós dois, uma mensagem de coragem que ele deixou para mim. As notas começaram tímidas, mas logo ganharam força. Cada acorde era como uma afirmação de que eu estava no controle, de que ninguém podia roubar aquilo de mim. Conforme a melodia se desenrolava, percebi que o restaurante inteiro estava imóvel. Até mesmo o milionário, que antes parecia tão seguro de si, agora olhava com uma expressão difícil de decifrar. Mas naquele momento, ele não importava. As pessoas ao redor não importavam. Eu estava em paz. Quando terminei, um silêncio profundo tomou conta da sala. O último som das teclas ainda pairava no ar, como se a música tivesse impregnado o ambiente. Soltei um suspiro que eu nem sabia que estava segurando e levantei o olhar. E então, algo incrível aconteceu. Quando a última nota se dissolveu no ar, eu finalmente ergui os olhos para encarar o público. O silêncio ainda reinava no restaurante, e por um momento pensei que talvez ninguém tivesse gostado. O medo tentou se infiltrar novamente, mas antes que ele me dominasse, ouvi o som que mudou tudo. Um aplauso, primeiro tímido, vindo de uma mesa ao fundo, depois outro e mais outro, até que o restaurante inteiro explodiu em aplausos e assobios. Algumas pessoas estavam em pé, batendo palmas com tanta força que pareciam querer me alcançar de onde estavam. Olhei ao redor, quase sem acreditar no que via. Alguns tinham lágrimas nos olhos, enquanto outros apenas balançavam a cabeça, sorrindo como se quisessem dizer: "Você conseguiu." Meu coração estava tão cheio de emoção que parecia difícil respirar, mas foi quando olhei para ele, o milionário, que percebi o impacto completo da minha performance. Seu sorriso sarcástico havia desaparecido. No lugar dele, havia algo que eu não conseguia decifrar. Era uma mistura de surpresa, desconforto e talvez admiração. Ele não disse nada, apenas permaneceu imóvel com os olhos fixos em mim. Pela primeira vez desde que entrou no restaurante, parecia não ter uma resposta pronta, não sabia como reagir. Aquilo me deu uma satisfação que nenhuma palavra poderia descrever. Eu sabia que o havia silenciado, não apenas com minha música, mas com algo que ele não esperava: autenticidade. Quando finalmente me levantei do banco, as palmas ainda ecoavam. O dono do restaurante veio até mim com um sorriso. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção.
mas se Ele te escolheu, Ele é capaz de enviar a prova só pra te ensinar uma lição. O coração às vezes quer teimar, é nessa hora que o Pai confronta, ensina, só pra te fazer lembrar. Jonas, vontade boa, perfeita e agradável, elas procedem somente de Deus. Existe um povo que está perecendo enquanto você adormeceu. Se posicione como Deus mandou. Não é por cima, é nas profundezas, orando, chorando, mesmo sem tudo entender. Está mandando vento forte, não é pra matar, é pra te mover. A tempestade que vai se acalmar depois que o crente ora sobre o mar. Mas há momentos que é ao contrário, Deus provoca o vento pra gente orar. Jonas, vontade boa, perfeita e agradável, elas procedem somente de Deus. Existe um povo que está perecendo enquanto você adormeceu. Se posicione como Deus mandou. Não é por cima, é nas profundezas, orando, chorando, mesmo sem tudo entender. Se acalmar depois que o crente ora sobre o mar. Mas há momentos que é ao contrário, Deus provoca o vento pra gente orar. Ah, Jonas, Deus te achou. Você vai cumprir o teu propósito em nome de Jesus. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim.
todo sofrimento acabou. Caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Jesus está aqui neste lugar, amém? Ele não está na cruz, Ele não está no túmulo, Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele está aqui nesta noite. Você crê nisso? Já comece a glorificar e exaltar o nome dele. Aleluia. Abri a Bíblia em João 20 e me deparei
com Maria Madalena, chorando junto ao túmulo do rei. Maria levanta sua cabeça, enxugando as suas lágrimas, seus olhos ela abriu, aonde estava o corpo do mestre. 2 anjos Maria viu, que lhe perguntaram por que choras. Maria respondeu: é que aí estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Então Maria anda pra trás, creio eu que já disposta a ir embora. É quando o mestre aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me favor, não me procure dentre os mortos, porque vivo eu estou. Ele está aqui neste culto, Ele marcou um encontro contigo aqui nessa noite. Vai lá e diga aos meus irmãos pra começarem a sorrir. Diga que não acabou, fala que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi a direção aos discípulos. Ela correu e disse pra ele: meninos, senta todo mundo aqui e deixa eu contar como aconteceu. O cordeiro que se entregou ressurgiu como um leão, tomou a chave do inferno com as suas próprias mãos, e houve um tremor na terra que fez o silêncio cessar. Não está na cruz, não está no túmulo, mas está presente aqui neste lugar. Sinto as mãos furadas me tocar, seus olhos em chamas me observar. Venceu em vida, venceu a morte, por me amar, por me amar. Sinto as mãos furadas me tocar, os seus olhos em chamas me observar. Não está na cruz, não está no túmulo, aqui está, aqui está. Ele está presente aqui neste lugar, Ele está presente aqui neste lugar. Sinta a presença dele aqui nesta noite. Aleluia. O cordeiro que se entregou, ressurgiu como um leão, tomou a chave do inferno com as suas próprias mãos. Sabe o que aconteceu? E houve um tremor na terra que fez o silêncio cessar. Não está na cruz, não está no túmulo, mas está presente neste lugar. Sinta as mãos furadas te tocar, os seus olhos em chamas te observar. Venceu em vida, venceu a morte, por te amar, por te amar. Sinta as mãos furadas me tocar, seus olhos em chamas se observar. Não está na cruz, não está no túmulo, aqui está, aqui está. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu a morte pra te dar vida. Oh, aleluia, aleluia. Será que você pode glorificar a esse Deus? Aleluia.
em chamas te observar. Venceu em vida, venceu a morte, por te amar, por te amar. Sinta as mãos furadas te tocar, seus olhos em chamas te observar. Não está na cruz, não está no túmulo, aqui está, aqui está. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. E essa canção que nós vamos liberar, eu compus ela por causa de muitas coisas que nós vivemos no parto do meu filho. Para quem não sabe, eu quase morri, o John quase morreu. Foi uma cesariana sem anestesia, mais um tromboembolismo pulmonar e infecção renal, foi tudo junto. Mas o que eu estava era procurando a presença do Senhor nesses dias. E eu me lembro de olhar ao redor e nada, nenhuma experiência, nenhuma visão, nenhuma palavra profética, nada. E todas as outras vezes na minha vida em que eu havia passado por alguma situação difícil de enfermidade, hospital, tenho muitas histórias na minha conta, rendida à soberania de Deus, mas sei que ainda não o suficiente. Ele pode fazer como quiser, amém? Nós somos dele. Mas ali eu procurava a presença sobrenatural do Senhor e eu não encontrava. E claro, eu sabia que o Senhor estava ali pela fé, eu cria. Mas era a sensação que eu tinha como se o meu amigo tivesse me abandonado num dos piores momentos, para não dizer o pior momento da minha vida. Então um dia, uns dias depois de voltar do hospital, eu estava ali, né? Quem é mulher aqui, amamentou, sabe o que eu estou falando, naquela luta para amamentar aquele menino, misericórdia. E era de madrugada e enquanto a gente estava ali, só eu e o John no quarto, Daniel foi descansar um pouco, coitado. Ele ficou cuidando de mim e do John, e de si, e da casa, e da comida. E sentada ali com o meu pequenininho, eu me lembrei de uma canção de um amigo meu, pastor Antônio Cirilo, que diz: que o teu nome seja levantado aqui e entre as nações. Que a tua glória seja proclamada aqui e entre as nações. Que o teu poder seja manifestado aqui e entre as nações. Que as maravilhas que tens operado se cumpram aqui. A ti todo louvor, toda glória, toda adoração para sempre. Enquanto eu meditava nessa canção, que eu estava tentando fazer o neném dormir enquanto amamentava, ou seja, não ia cantar. Não tinha uma plateia, não tinha uma banda bonita que nem essa. Olha, gente, que povo lindo de Jesus. Esses meninos ralaram para chuchu, viu, gente? Dá um aplauso ao Senhor pela vida deles. Vocês são demais. Obrigada por tudo, viu? Obrigada por tudo. Mas não tinha ninguém. E ali eu comecei a levantar aquela canção para o Senhor no meu coração. Que o teu nome seja levantado aqui. Aqui onde ninguém vê. Aqui onde ninguém sabe. Meus irmãos, a maioria dos cristãos vai viver a sua vida anônima, sem um microfone na mão, sem um público para ouvi-lo, sem uma multidão, eu quero dizer. E ainda assim eles estão glorificando a Deus muito mais do que muitos de nós que estão em cima de uma plataforma. O nome do Senhor está sendo glorificado
com uma empregada doméstica, com uma professora ensinando as crianças na escola, ensino fundamental. O nome do Senhor está sendo honrado na vida de um contador que decidiu que não vai ser desonesto para honrar o nome do Senhor. O nome do Senhor continua sendo levantado e pregado aqui entre as nações. Não seja iludido e nem enganado, pensando que a grande obra de Deus se faz com aqueles que estão com o microfone na mão. A gente ficou com a parte mais fácil. Mas enquanto eu declarava aquela canção e orava para que o Senhor recebesse aquilo que ninguém podia ver, mas que Ele fosse honrado ali, numa coisa tão comum, tão ordinária, tão simples como uma mãe amamentando um bebê. Eu comecei a abrir de novo meu coração para o Senhor e a dizer para Ele como eu estava chateada. Não porque eu tinha passado por tantas coisas e todo aquele turbilhão naqueles últimos dias, mas porque eu não podia percebê-lo. E eu perguntava ao Senhor: será que tem uma coisa errada comigo? Que eu sei que o Senhor está aqui, mas eu não te vejo, eu não te sinto, eu não te escuto. E nesse momento o Espírito Santo falou para mim: me escreve teu plano. E aí eu estava com o celular do lado, abri o bloco de notas e comecei a escrever o meu plano de parto. Aqui, não sei como é que está no Brasil, mas aqui é bem comum, eles pedem para você o plano de parto. Não que no meu caso eles tinham qualquer intenção de segui-lo, mas eles me pediram o plano de parto. E eu escrevi. Eu comecei a escrever, eu disse: o Senhor, meu plano era... Depois 2 pontos, comecei: desde que o Senhor falou comigo no meu aniversário, 1 ano atrás, que o Senhor nos daria um bebê. Eu comecei a pesquisar, eu comecei a estudar, e eu sentei com mulheres mais velhas para saber como é que era. Eu li todos os livros que eu pude, eu assisti todos os cursos, eu fiz tudo, eu procurei na tua palavra tudo que eu podia, tudo que eu precisava saber a respeito disso. Mas então, enquanto eu estava escrevendo, eu precisei tomar 1 minuto para respirar e chorar de novo. E quando eu tomei esse minuto, o Senhor falou para mim: eu sou mais glorificado na sua morte do que no seu plano. Então eu pude ter uma visão, e eu quero que você entenda isso. Não foi uma visão de olhos abertos, nada disso. Talvez você tenha visões, inclusive você nem sabe. Mas era como se a imagem aparecesse na minha cabeça, a imaginação. Imaginação vem de imagem, você está comigo? E aquela cena aparecia, era como se eu pudesse descrever, era como se eu visse João capítulo 11. E era como se eu visse Lázaro acamado. E as pessoas dizendo: ninguém pode fazer mais nada. E ele dizendo: não se preocupa não. Eu já pedi para minhas irmãs irem chamar. Meu amigo está vindo, ele me ama. Ele curou tantas pessoas, ele vai me curar também. Porque ele é meu amigo. Ele vai chegar. E aí passa um dia, passa 2, e a Bíblia diz que Jesus se demorou propositadamente. Então a Bíblia diz que Lázaro morre. E naquela cena, na imaginação que eu conseguia perceber na minha mente, era como se o rosto das pessoas, quando estivesse muito perto da morte de Lázaro, começasse a questionar a amizade entre ele e Jesus. Uai, eles não eram amigos? Ele curou tanta gente, vai deixar o amigo dele morrer. E Lázaro, cheio de esperança: meu amigo está vindo, ele está chegando. 4 dias se passam, e aí Jesus chega. 4 dias desde a morte do amigo amado de Jesus. Ele não ia chegar, se bobeasse, nem para o enterro. Ou melhor, ele não chegou para o enterro, porque ele precisou mandar tirar o Lázaro dentro da cova. Que amigo era esse? Mas a certeza de Marta e de Maria, quando chegam diante de Jesus, me mostra uma certeza de Lázaro. E elas diziam: se o Senhor estivesse aqui,
E para mim é como se elas dissessem: ele esperou até o último minuto. Ele confiou que o Senhor vinha e você não veio. Você não estava aqui. E era como se o Senhor estivesse falando comigo aquele dia. Eu não posso fazer muitas pessoas esperarem, porque elas me abandonariam no meio do caminho. Mas os meus amigos eu os faço esperar. Então me lembrei de João Batista. Um homem que deu a vida no deserto, que abandonou os benefícios do sacerdócio para ir beber mel, comer gafanhoto, vestir pele de camelo no deserto. E a única vez que ele pediu uma resposta, preso por causa da justiça, preso por causa do seu chamado, prestes a ser decapitado, ele manda discípulos perguntarem a Jesus: é você mesmo? Ou eu devia esperar outro? Num último momento, num pequeno deslize da fé de João Batista, se alguém merecia uma resposta, era aquele que estava preparando o caminho do Senhor. Mas tudo que Jesus responde para ele é: bem-aventurados aqueles que não se escandalizam de mim. Uns meses depois, recebi um casal de amigos em casa e contando para eles um pouco da experiência, de como tinha sido, minha amiga Val me respondeu assim: isso me faz lembrar da Teresa d'Ávila, que disse: se é assim que trata os seus amigos, não me impressiona que tenhas tão poucos. E eu queria dizer para você que isso me soou como uma boa explicação, mas na verdade me soou mais como um soco no estômago. Aquela semana se passou, aquele mês se passou, aquilo assentou no meu coração e de repente eu me dei conta de uma coisa: que ao longo da minha vida, todas as vezes que eu passei uma situação difícil na minha saúde, à beira da morte, eu tive meningite, então eu precisei ficar isolada. No quarto eu estava sozinha. Eu era epilética, algumas vezes eu ia parar no hospital, mas eu estava andando na rua, eu estava sozinha. E aí eu podia perceber a presença do Senhor comigo. Mas tinha uma cena que não me saía da mente. Quando eu estava no quarto, meu bebê com a pastora Aline, o pastor Rafael lá em casa, eu olhava para o lado, meu marido estava sempre ali. E Cristo também habita nele. Jesus não estava lá da maneira que eu esperava, mas Ele estava lá. Jesus não me mandou um anjo com uma palavra profética, mas Ele me deu um marido para apoiar a cabeça e chorar comigo. Então nesse dia eu estava ali lavando louça, aquela pilha de louça que fica no começo, quando o neném chegou em casa, a gente está se adaptando ainda. Estava ali. E eu comecei a cantar essa canção ao Senhor. E dizer para Ele: Tu terás o meu coração de um jeito ou de outro. E nada irá me separar de Ti. Na armadilha da euforia eu serei Teu. E na armadilha da agonia serei Teu. Porque eu quero ser Teu amigo, Deus. Custe o que custar. Venha o que vier. Eu ainda quero Te conhecer. Então essa noite eu quero convidar você a declarar essa canção conosco. Não porque as coisas vão ficar mais fáceis ou mais simples, mas porque ainda existe uma fome no teu coração de conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição
e participar da comunhão dos seus sofrimentos e tomar a forma dele como na morte, e ser achado nele, não com justiça própria, mas daquela que procede de Deus. Põe teu azeite em minha dor, restitui. Acabamos de apresentar o programa Manancial de Água Viva. Contamos com sua honrosa audiência no próximo programa. Até aqui nos ajudou o Senhor. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A nossa tarefa nesta tarde de hoje, uma tarefa muito boa, muito gostosa, é falar da palavra de Deus. Isso deveria ser nossa meta todos os dias. Você que está me escutando, não só hoje, mas todos os dias, vai falando, vai divulgando, vai passando a palavra do Senhor para aqueles que não conhecem, porque existem milhares e milhares que ainda não têm conhecimento da palavra de Deus. Portanto, assuma essa posição em nome de Jesus e tenho certeza que Ele irá ficar muito feliz com essa sua posição. Amém? Ficou na paz, tenham boa tarde. E até o próximo programa, se Deus nos permitir. Em nome de Jesus, estaremos aqui na Rádio Missões com o poder e a glória do Senhor Deus. Amém? Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção.